Olá pessoal, eu vou te mostrar como que eu fiz para trabalhar nesse vestido. Você vai ver agora como ele estava antes de eu arrumar o vestido, amassado e meio encolhido, e eu dei então um certo volume e apaguei aquelas ruguinhas que tinham na roupa. Eu vou desagrupar, ou melhor, eu vou apagar isso que eu fiz aqui antes. Inclusive eu vou apagar isso aqui também, eu vou manter só essa edição anterior, vou duplicar a camada e vou mostrar agora como que eu fiz com a questão das ruguinhas. Vai ser um tutorial, digamos, rápido, porque você já viu o resultado, então eu não vou ficar aqui fazendo um tutorial mega, ultra detalhado, porque isso é algo que eu aconselho que você pegue uma foto sua para experimentar e vai fazendo. Então eu não vou me preocupar com os mínimos detalhes, eu vou mostrar aqui só o geral, como que você pode fazer no teu caso. Eu usei o pincel ferramenta de mistura, que é uma ferramenta que ele borra a foto. Então você tem que tomar cuidado com as configurações que estão aqui em cima. Não quer dizer que essas configurações estejam certas para a sua foto, porque cada caso é um caso. Isso também não quer dizer que essa edição, que essa ferramenta, ela vai funcionar para a sua foto, porque quando você quer mostrar a textura do tecido, se você faz isso aqui, você está tirando a textura e isso pode dar um acabamento artificial. O que você pode fazer? Você pode experimentar para ver se dá certo no teu caso, tá? Como a menina ela tá meio distante, se eu borrar o tecido, eu vou estar simplesmente tirando esse amassado aqui, mas eu não vou estar prejudicando, no meu ponto de vista, a textura, porque ela está distante. Se fosse um caso de eu estar fotografando a menina aqui assim, um pouco mais de perto, ou talvez assim, aí talvez, não necessariamente, mas talvez essa ferramenta não fosse dar certo. Por isso que eu digo, cada caso é um caso. E eu acho também que depende do tecido, né? Então, experimente para ver se dá certo com você e, no caso das configurações, você vai ter que testar. Se você deixar muito alto, vai ficar borrado demais e vai ficar parecendo uma aquarela, uma pintura extremamente exagerada. Se você deixar muito, muito baixo, por exemplo, 5%, talvez você não veja diferença ou veja muito pouco e você não fique satisfeito. Então, experimente talvez deixar em torno de 10%, 12%, algo assim, e vai experimentando e vai regulando conforme você vai aplicando e você vai vendo ou não a diferença. Eu pressiono o Alt e com o botão do mouse eu clico na área que eu quero borrar, porque aqui em cima ele vai selecionar não apenas a cor, mas o tom exato, né? Porque você vê que tem áreas de sombra e luz. Então eu vou lá e passo. Aí eu seleciono aqui essa área mais clara e passo. Aí eu vou nessa parte que tem sombra e passo. O tamanho do seu pincel, ele importa, ele tem que ser proporcional à área, porque se você deixa um pincel muito pequeno, ele vai criar uma marca na área, vai ficar um rastro. Se você deixa um pincel muito grande, ele vai acabar borrando áreas externas e você vai perder o contorno. Então, por exemplo, você vai perder essa borda aqui se você passar aqui em cima. Então, você tem que ir adaptando o tamanho do pincel conforme a área que você está passando. E eu recomendo que você faça isso um pouco mais devagar do que eu estou fazendo, dê um zoom na foto e vai fazendo devagar se você quer, se você é detalhista, se você tem medo de deixar, ó, já ficou errado aqui. Se você tem medo de deixar artificial ou mal feito, vai fazendo devagar. Ó, às vezes eu clico com Alt, mas clico errado e eu não seleciono o tom certo. Então aqui eu passei o mesmo tom que eu tinha selecionado antes, ou seja, eu clareei uma área que está escura. Vou desfazer, Ctrl Z. Então, você tem que ter certeza que você realmente copiou a cor, né? É só pressionar o Alt e o mouse. O primeiro botão do mouse para você selecionar a cor. E eu faço isso várias vezes. Opa, agora já ficou artificial. Percebe que eu criei uma marca, uma linha clara ali. Por isso que é bom você fazer isso devagar, tá? Deixa eu ver mais ou menos como ficou. Já deu uma melhorada. Então, você vai fazendo assim em toda foto para você ver aos poucos o detalhe. Eu acho que eu não vou fazer isso aqui tudo de novo, porque você tinha visto, eu não devia ter apagado, né, aquela foto do começo do vídeo, mas você viu a diferença que eu fiz lá fazendo isso aqui, tá? Então, naquela foto eu fui fazendo isso aqui
Eu não quero me alongar demais, porque senão esse vídeo pode ficar muito longo e eu acho que você já captou a ideia. Nessa parte aqui de cima, é só selecionar, deixar o pincel um tamanho um pouquinho menor e ir fazendo aos pouquinhos, porque esses vincos aqui, cada um tem uma cor diferente. Então, eu não vou deixar isso aqui perfeito não, tá? Eu vou deixar mais ou menos aqui assim, porque a minha intenção é só para te dar uma ideia, né? Vou mostrar o antes e depois, ó, antes e depois. Vou dar um zoom para você ver melhor. Antes e depois. Então, isso te dá uma ideia de como que faz, né? E depois eu vou em filtro, dissolver, e com essa ferramenta aqui eu vou dar uma esticadinha no vestido, mas isso tem que ser feito com muita cautela, porque ele distorce a imagem. Então, a primeira coisa, eu tô com esse dedinho ali em cima selecionado, eu vou colocar o centro do meu círculo na área onde eu quero esticar, ou seja, a borda do vestido, e eu vou dar uma puxadinha com cuidado para a esquerda, e assim eu vou puxar um pouquinho para cá, e assim eu vou deformando a foto, eu vou deformando não só o vestido, mas o que está ao redor. Então a gente tem que fazer isso com muito cuidado para não estragar a foto, tá? Essa é uma ferramenta que eu praticamente nunca uso, mas talvez eu comece a usar de agora em diante com mais frequência, porque eu gostei do resultado que deu quando eu usei isso aqui. E eu vou na cintura, eu vou empurrar um pouquinho aqui, porque eu afinando um pouquinho a cintura, bem de leve, faz com que a borda do vestido dela pareça mais armada, né? Então você vai fazendo isso aqui bem aos pouquinhos, tá? Pra não ficar artificial. Eu acredito que ficou bom. Vou mostrar aqui o antes. Antes estava assim, depois. Eu vou dar OK. Se você quiser, você pode deixar só assim. Mas se você quiser, você pode usar uma outra ferramenta para aumentar esse vestido, substituindo isso que eu fiz de dissolver, ou você pode fazer em seguida para realçar mais ainda, que é essa opção aqui, ferramenta letreiro retangular. Então, eu vou até duplicar, porque se eu fizer errado, eu não corro risco de perder a foto, né? Então, eu vou selecionar aqui mais ou menos um quadrado, um retângulo, nessa parte de trás do vestido, porque eu quero dar uma esticada nessa parte aqui de trás. Ctrl J, Ctrl T. E agora eu tenho a cópia selecionada, eu vou com o botãozinho do meu mouse dar uma rodadinha para cá, e vou no centro aqui, eu vou empurrar, porque assim o vestido ele fica um cara de mais armado. E agora, com o botão direito, eu vou em distorcer. Agora eu clico na ponta do vestido e eu dou mais uma distorcida. E aqui nessa parte de cima, não sei, eu vou ver como é que eu faço isso aqui. Detalhe, o ideal é que você encaixe a parte que você montou com a parte da foto aqui, camada 1 copiar, né? A parte de baixo. Então, se você vai distorcer, você tem que, idealmente, deixar isso aqui encaixado. Eu fiz uma leve modificação, eu acho que eu vou deixar assim mesmo, porque eu não quero fazer um negócio mega exagerado. Mas se você quiser, você pode trabalhar isso aqui mais vezes, até deixar um negócio mais exagerado, maior, mas cuidado, tá? Cuidado para não ficar artificial. E vou dar um Enter. Só que ali ficou uma marca do quadrado, então eu vou criar uma máscara, clicando aqui embaixo, e com o pincel normal, ferramenta pincel, e o preto aqui por cima, tá vendo preto, fluxo, opacidade 100, borda, a dureza, aliás, 0%. Verificando tudo isso, eu vou passar aqui, onde eu tô enxergando que tem uma linha, eu vou passar ali e vou apagar. É possível que eu tenha que arrumar outras coisinhas aqui. Observa que aqui por baixo tem uma plantinha. E eu não quero que ela apareça porque ela é exatamente a mesma que está aqui do lado esquerdo. Então, eu vou deixar o meu pincel bem pequenininho, porque eu vou apagar a linha, apenas a linha, sem deixar aparecer aquela plantinha. Mas daí quando eu chego na parte de cima, para não ficar marcado o pincel, você percebeu que ali ficou uma marquinha? Então eu tenho que deixar o pincel um pouco maior para ficar mais natural ali quando eu for apagando. E eu vou passando aqui em cima, e se for necessário, eu diminuo o tamanho do meu pincel, eu vou adaptando o tamanho do pincel conforme eu preciso.
Pra deixar mais natural. Eu já vou ter que dar uma mexida ali porque eu acho que eu apaguei demais. Vou botar no branco. Aí no branco eu mostro de novo que eu apaguei. Preto por cima de novo pra continuar apagando. Diminuo o tamanho do pincel e vou passando assim. É bom você dar um zoom aqui porque você vai ter que corrigir algumas coisas. Tá, então agora eu vou dar um Ctrl E, que eu acho que... Deixa eu só dar uma aproximada pra ver se tá tudo certo. Acho que tá, mas se eu quiser, eu posso apagar mais um pouco dessa parte aqui, ó. Porque lembra que você acaba distorcendo as plantas? Se você não quer que a planta fique distorcida, é só você apagar a distorção que ficou em cima da planta. Então eu posso ir apagando aqui assim. Só que se eu apagar demais, acho que eu vou mostrar o que eu não quero mostrar. O vestido que tava ali logo abaixo, não sei, deixa eu ver. Ah, até que deu certo, tá? Então assim mais ou menos tá bom. Agora eu vou dar Ctrl E nessas duas camadas para juntar elas. E se você quiser finalizar, você pode procurar ali dar um zoom onde tem alguns defeitinhos, como por exemplo essa plantinha aqui, e eu posso ir aqui onde tem a ferramenta correção, eu circulo e eu arrasto. Não vai ficar perfeito, mas você também pode fazer isso usando carimbo. Então de repente com o carimbo, que serve, né, para copiar e colar, você pega a vegetação de uma área, deixa eu ver onde é que eu posso copiar sem ficar artificial. Numa nova camada, você passa aqui um pouquinho para tirar aquela barra ali, mais ou menos aqui assim. Olha, se eu fosse fazer isso aqui para salvar essa foto, eu faria isso aqui muito mais devagar, com mais cuidado, porque quando você faz com pressa, você acaba cometendo uns errinhos, né? Enfim, você pode ir finalizando a foto, observando aqui se ficou alguma marquinha de pincel. Você pode, depois, essa parte de amassado que eu não terminei, né? Você pode voltar ali para o pincel de mistura e você vai passando até você ter um acabamento que você considere perfeito. Essa aqui é uma correção feita bem rápida, eu provavelmente levaria mais tempo do que isso, mas eu vou te mostrar então a diferença da foto de antes e como ficou. Então, a minha edição original, ela estava assim e depois ela ficou assim. Então, observa que o vestido ele ficou mais armado. Eu também dei uma afinadinha aqui e dei uma borrada na estampa no tecido dela, só que tomar cuidado para não borrar demais. Eu acho que eu tenho a impressão que eu carreguei um pouquinho demais o pincel aqui nessa área, porque parece estar borrado demais. Então eu já tomaria cuidado com isso. Poderia de repente pegar um pouquinho dessa sombra, passar aqui. Ih, não, agora tá muito. Eu peguei o pincel, tem que ser o pincel de mistura. Eu poderia, de repente, pegar um pouquinho dessa sombra e passar aqui, para ficar um pouquinho mais natural. Então, você pode ir arrumando, né? Eu recomendo que você seja uma pessoa, assim, bem atenta aos detalhes, para você não correr o risco de fazer uma edição mal feita. E dê um zoom também na sua foto. Quando você for trabalhar isso aqui, dá um zoom para você ver bem os detalhes. Depois você afasta, vê se ficou bom, né? Para você ter uma noção melhor das coisas. Então, antes, depois.